Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um evento digital da Universidade Católica de Santos. Essa noite, nós teremos a mesa redonda, Cemitérios de Impérios, Afeganistão, ontem e hoje. O mundo está acompanhando uma das mais terríveis crises humanitárias e políticas do nosso tempo. Após o processo de retirada das tropas americanas do Afeganistão, marcando o fim de uma ocupação de quase 2 décadas, o Talibã rapidamente voltou ao poder, resultando em uma reversão de expectativas. Além disso, os grupos extremistas, em especial o ISIS-K, sigla em inglês para o Estado Islâmico da província de Khorasan, estão aproveitando o cenário de instabilidade para promover ataques e conquistar apoio. O Grupo de Pesquisa em Análise de Conjuntura Internacional e o Bacharelado em Relações Internacionais têm a honra de recebê-los essa noite para um debate sobre a crise afegã e os seus fundamentos e desdobramentos. Nós gostaríamos de ressaltar também que este ano nós estamos comemorando os 70 anos da Universidade Católica de Santos, que foi criada em 1951 pela iniciativa do então bispo diocesano Dom Idílio José Soares e mais 13 cidadãos santistas, para prover à região um ensino superior sem que os jovens tivessem que se deslocar para São Paulo. Um longo percurso na época. E para comemorar esse ano tão importante, rapidamente nós vamos apresentar a vinheta dos 70 anos da Universidade Católica de Santos. Para que possamos ter um evento mais fluido, nós pedimos aos participantes que permaneçam com os seus microfones e as suas câmeras fechadas. Então, dando continuidade, a gente lembra que todas as perguntas podem ser realizadas e enviadas pelo chat do Zoom e serão selecionadas ao final do evento para os nossos debatedores. Para compor a mesa virtual do nosso evento, hoje nós temos o professor mestre Rodrigo Augusto Duarte Amaral, professor no curso de Relações Internacionais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, doutorando em Relações Internacionais no programa de pós-graduação em Relações Internacionais em Santiago d'Antas, pela Unesp, Unicamp e PUC São Paulo, e pesquisador do grupo de pesquisa GES-PUC, Grupo de Estudos sobre Conflitos Internacionais. Compondo ainda, nós temos o professor doutor Daniel Rey Coronato, que é doutor em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais Santiago d'Antas, Unesp, Unicamp e PUC São Paulo, e coordenador do Grupo de Análise de Conjuntura Internacional da Universidade Católica de Santos. E como mediadora desta noite, nós temos a professora doutora Natália Noschese Fingermann, do curso de Relações Internacionais. Natália, é com você. Obrigada, Lilian. Bom, bem-vindos a todos, né? Esse é o nosso primeiro evento desse ano do Grupo de Análise de Conjuntura Internacional. É um prazer estar aqui hoje com o nosso convidado especial, professor Rodrigo, né? E o nosso convidado também muito especial, né, da casa, professor Daniel Coronato, que inclusive é o coordenador do grupo de pesquisa. Como a Lilian mencionou, o debate de hoje acho que é sobre um tema que a gente tem aí visto muito na mídia nos últimos dias, no último mês, eu diria, que é a questão do Afeganistão. E sempre que eu leio sobre a questão do Afeganistão, e aí talvez, acho que os professores podem, né, mencionar melhor, tem um ponto que, enfim, né, vem na minha cabeça, que é a questão de gênero. Como é que as mulheres no Afeganistão vão viver, né? E como é que também o Ocidente, em certa medida, se utiliza dessa questão da vestimenta das mulheres, né, e do próprio grupo Talibã, como uma forma, como uma moeda de troca. Então, como é que a questão das mulheres é colocada sempre em pauta pelo próprio Ocidente e já desqualificando
qualquer ação que é feita pelo próprio Talibã. Não estou dizendo que o Talibã é bonzinho, não é isso que eu estou dizendo, mas estou colocando como é que essa questão das mulheres é abordada pelo Ocidente e como é que será que isso tem sido abordado hoje pela mídia não ocidental e como é que essas mulheres estão convivendo, né? A gente tem visto aí a ocupação do Talibã. Aquelas que ficaram, né? A gente sabe que a gente viu nas últimas semanas muitas pessoas fugindo, né, de Cabul. Inclusive, acho que teve uma cena que deve ter marcado a todos vocês, que foi a cena daquele avião onde algumas pessoas caíram do avião porque estavam tentando escapar do aeroporto de Cabul. Então, a gente sabe que a entrada do Talibã e a ocupação dele de Cabul e dos outros territórios com certeza tem gerado muito medo e muita preocupação. E esse medo e preocupação, para aqueles que ficam, tem sido abordado pela mídia, mas cada vez mais de uma forma, vamos dizer, com muita dificuldade, porque a gente tem tido aí uma repressão, né, para os jornalistas internacionais, para os estrangeiros permanecerem no país, e tem, por um outro lado, gerado um isolamento, né, do próprio Afeganistão de receber os recursos de ajuda internacional que vinha recebendo. O que tem compensado esse isolamento, e o que eu vejo, eu quero que vocês mencionem esses pontos, eu estou tentando só fazer uma abertura, é a aproximação com a China, né? Então, parece que a China tem aproveitado esse vácuo de poder, né, o fato do Ocidente sair do Afeganistão para ocupar esse espaço. E não sei até que ponto a ocupação desse espaço para a China, da China no Afeganistão, vai fazer com que o Afeganistão não passe por um processo semelhante àquele que a gente viu acontecer na Somália, né? Fazendo com que o Afeganistão se torne uma Somália, né? A Somália hoje é considerada um estado falido, né? E o Afeganistão tem todas as características para caminhar para isso. Talvez, não sei se a China vai ser aí uma questão que pode vir a mudar, né, essa relação de poder internacional. Eu não vou me estender, eu só estou aqui mais para dar as boas-vindas a todos e para trazer alguns pontos para discussão. Diferente do, vamos dizer assim, do tradicional, que a gente sempre começa com convidado externo, hoje, por uma questão histórica, nós vamos fazer o inverso, tá, Rodrigo? Não é nada pessoal com você, mas vocês dois combinaram, então eu só estou aqui fazendo o papel de advogado do diabo, né? E vou passar a palavra primeiro para o professor Daniel, que vai fazer uma análise histórica, e em seguida ele vai passar para o professor Rodrigo. Então, professor Daniel, a palavra é com você. Obrigada. Boa noite para todos e todas, é um prazer imenso estar aqui. Eu já cumprimentei o Rodrigo antes da gente começar, o Rodrigo foi um companheiro de trajetória, né? Sabe, Rodrigo, toda vez que eu lembro de você, eu lembro muito do Oliveiros, né? Me emociona muito. Né? É sério, assim. Eu vi você hoje e me lembrei do Oliveiros, é uma coisa que me arrepia, né? E quando a gente pensou em discutir esse evento, quer dizer, a gente já estava pensando em fazer alguma coisa parecida com isso. Nós temos uma efeméride, se a gente pode dizer, que foi os 20 anos do 11 de setembro, né, que acabou de acontecer. A imprensa deu uma grande atenção a isso. A gente pode até discutir, né, se essa atenção ela foi feita de uma maneira correta ou não. Né? Fala-se muito sobre o atentado, muito pouco sobre as consequências depois. E a gente, com o Rodrigo e nós combinamos então, porque eu acho que antes da gente discutir as questões mais contemporâneas, eu vou deixar isso para o Rodrigo, ele é o especialista, ele é o cara que sabe disso, né? Eu quero quase fazer um disclaimer aqui, né? Porque esse é um assunto que a gente não consegue tratá-lo diretamente sem antes fazer algumas observações iniciais. Tá? Porque o Afeganistão ele é o típico assunto internacional que ele não passa pelo senso comum impune. Né? Se você for ali perguntar para qualquer pessoa sobre o Afeganistão, e mesmo entre estudantes de RI, estudantes de história, economia, da galera das ciências humanas, quer dizer, se você for perguntar para o Afeganistão, ainda prospera, no senso comum fora da academia ainda mais, uma certa imagem do Afeganistão dos beduínos, né? O Afeganistão do deserto, aquele amarelo, sabe aquele amarelo de filme americano, quando retrata países pobres, né? Uma espécie de filtro que fica na frente, né? O Afeganistão do atraso, o Afeganistão do radicalismo, né? Aquele Afeganistão que muitas vezes se coloca diante disso. E quando você vai fazer um exame da história da humanidade, eu coloco nesses termos mesmo, para não parecer que seja uma coisa
eu não quero que pareça uma coisa pedante, mas na história da humanidade mesmo, o Afeganistão é, sem sombra de dúvidas, um dos lugares mais importantes, não só para nossa experiência aqui contemporânea, né, a gente vai falar disso ainda hoje, mas também para o próprio surgimento da civilização humana como nós conhecemos. Tá? Se você tiver a chance de ler literaturas que tratam sobre história global, sobre a mudança, a formação das civilizações, você vai perceber muito rapidamente que essa região do mundo que nós conhecemos tão pouco, tá? Essa região do mundo que muitas vezes a gente absolutamente ignora, que quando aconteceu o ataque do 11 de setembro, a gente começou a aprender nomes que a gente não conhecia antes, que é a região da Ásia Central, que hoje aqui a mídia brasileira, a mídia ocidental, muitas vezes trata como a periferia. Ao longo da história da humanidade, ela não foi a periferia, ela foi o centro da vida e do próprio processo de progresso humano. Tá? Imaginando que as primeiras populações humanas que surgiram e que saíram de uma lógica de catadores e coletores, né, e passaram para uma dinâmica de sociedades estruturadas em cidades, né, com o mínimo de organização política, você começa a perceber que foi exatamente no espaço da Ásia Central que nós temos os primeiros vestígios de sociedades organizadas que, inclusive, antecedem civilizações que muitas vezes nós consideramos como civilizações pioneiras, como a China, as civilizações do Vale do Ganges, a Vales do Indo, e na região do Fértil Crescente, a região do Iraque e na região do Levante, onde é a atual Síria. Se vocês conseguirem, então, a gente precisa, então, entender que a Ásia Central, diferente do que muita gente diz, e tomam esses últimos 40 anos, que, de fato, foram anos que muitas disputas políticas aconteceram, muitas disputas de países, muitos interesses de países foram colocados ali naquela região. Toma-se, então, como se a Ásia Central fosse uma região absolutamente atrasada, uma região de pouca importância. Eu acho que é impossível falar sobre isso sem a gente mostrar um mapa, né? Eu acho que isso parece uma bobagem, mas é uma coisa absolutamente fundamental. Né? Não sei se vocês estão conseguindo enxergar o mapa que está na tela. Né? Está dando para enxergar o mapa na tela de vocês? Quando a gente olha, né, para o mapa... Assim. Ótimo, obrigado. Quando a gente olha para o mapa do mundo, quer dizer, a gente percebe que, do ponto de vista geográfico, não há nenhuma diferença, né, entre os continentes europeus, asiáticos e africanos. A gente está falando de uma única grande massa de terra. Né? E essa única grande massa de terra, ela está distribuída de tal forma em que boa parte dessas interações, elas acabam acontecendo na Ásia Central. E por que isso aconteceu dessa forma? Tá? Países como Turcomenistão, Uzbequistão, Cazaquistão, Kirguistão foram países que, num determinado momento da história, se formaram exatamente diante desse processo de desenvolvimento das sociedades humanas. Olhem para esse mapa rapidamente. Tá? Quando a gente olha para a Ásia Central, a gente percebe que a Ásia Central ela fica exatamente num ponto, num hub, né, para usar uma linguagem aqui quase de aeroporto, né, num espaço de encontro entre a civilização chinesa, que se desenvolve na região aqui do Mar da China Oriental, as civilizações da região da Índia, né, do Vale do Indo, e que sobem até a região do Paquistão. Daqui vocês podem imaginar a quantidade de coisas que foram desenvolvidas, né, na China e na Índia, desde questões religiosas, gosto pelo luxo, sociedades organizadas, conhecimento de astronomia, conhecimento de matemática. Do outro lado, você tem as sociedades do Oriente Médio, né, todas elas, os babilônicos, os israelitas, os hititas, e depois, mais na região do Vale do Nilo, você tem os egípcios. E na região da Europa, do Mediterrâneo, você tem civilizações como Grécia e Roma. Ao longo da história, e muito diferente do que nós aprendemos nas escolas, né? Nosso ensino na escola é hipercompartimentado, a gente imagina que essas histórias elas se deram de maneira isolada, em que o contato se dava eventualmente, e esse contato se dava normalmente no campo do conflito, no campo da guerra, no campo do encontro por meio de escaramuças, o encontro de sociedades e civilizações que se olhavam como distintas e como diferentes. Tá? Mas quando a gente vai olhar com mais atenção e a gente começa a perceber exatamente como funcionava o andamento dessas sociedades, a gente percebe que desde a antiguidade, da antiguidade mais tardia e da antiguidade mais clássica, até as primeiras organizações humanas que vão surgir nas beiras dos grandes rios, né, no Egito, na atual Índia, na China,
você percebe que os contatos entre essas civilizações, elas foram absolutamente constantes. Esses contatos, eles eram feitos, na grande maioria das vezes, por mercadores, por viajantes, por soldados, por peregrinos, por missionários. Eram contatos que levavam produtos, a cerâmica chinesa, os produtos luxuosos da Índia, as especiarias indianas, traziam de Roma, Grécia, do Egito, grandes quantidades de ouro e prata. As suas elites se banhavam com produtos que eram usados nessas regiões. Ou seja, a história da sociedade humana, ela não é uma história de isolamento, ela é uma história de contato. E boa parte desse contato entre essas grandes civilizações que ajudaram a construir a história da humanidade se deu exatamente nessa região que nós chamamos de Ásia Central. Esse verdadeiro acumulado de regiões, que tem, é verdade, o Irã como uma parte importante, mas nós temos o Afeganistão, o Turcomenistão, o Tajiquistão, o Quirguistão, o Uzbequistão, mas o Afeganistão especialmente como o grande centro geográfico desses contatos. Boa parte das caravanas, dos comerciantes, dos soldados, dos missionários que transitavam entre o mundo europeu, o norte da África, os confins da Ásia, a região das estepes russas atuais, que trafegavam por esse grande mundo da Eurásia, obrigatoriamente tinham que passar pela região da Ásia Central. Quer dizer, a Ásia Central, portanto, ela foi durante muito tempo o berço não só de grandes civilizações, mas ela foi também uma zona absolutamente necessária para qualquer império, para qualquer sociedade que buscasse se viabilizar do ponto de vista político e econômico. Controlar a Ásia Central era algo absolutamente fundamental. Tá? Essa lógica de controle da Ásia Central e essa lógica de dinâmica da Ásia Central produziu, ao longo do tempo, uma civilização que nasceu naquela região multifacetada, multiétnica, que recebia influências tanto do dito Ocidente quanto do dito Oriente, budistas, islâmicos, católicos, ortodoxos, judeus, zoroastristas, todo tipo de religião, todo tipo de expressão social, todo tipo de expressão econômica, política passava pela região da Ásia Central. Nós, inclusive, vocês já devem ter ouvido falar isso, nós damos um nome para isso, que é um nome que, ao meu ver, é um nome muito ruim, que a gente deveria pensar melhor sobre ele, porque a gente geralmente o fala no singular. Nós damos o nome desses contatos feitos entre o Ocidente e o Oriente de Rota da Seda. E se a Rota da Seda tinha uma única zona de encontro, essa região de encontro era a região da Ásia Central. Os impérios árabes, os califados árabes, o Império de Alexandre o Grande, o Império Mongol, os britânicos, os russos, os chineses, os indianos, todos eles tiveram em comum que, em algum momento da história, eles tentaram conquistar a Ásia Central como um todo, e, ao tentar conquistar a Ásia Central, eles buscavam controlar exatamente os contatos que existiam entre esses povos. Então, diferente do que todo mundo acredita, a história da Ásia Central não é uma história de morte, de atraso. Todo o processo de desenvolvimento, de civilização, de conhecimento tecnológico, de conhecimento técnico, todos os produtos, todo o comércio internacional, todo o avanço das grandes tendências religiosas do seu tempo passavam pela Ásia Central. Cidades, por exemplo, como Samarcanda, que foram talvez um dos principais eixos de desenvolvimento da civilização humana durante pelo menos um milênio, tá? Sendo capital, inclusive, do grande Império Mongol, o primeiro e único império que havia conseguido conquistar regiões da China, da Índia, e quase chegou na região da Europa Ocidental. Foi por muito pouco que os mongóis não conquistaram o mundo inteiro conhecido. Só que essa região, especificamente, ela é uma região que tem uma especificidade muito complexa, e essa especificidade tem a ver com a sua própria geografia. Quando a gente olha para a Ásia Central, a gente percebe que a Ásia Central ela é polvilhada de países completamente distintos. No entanto, de todos esses países, um deles chama muita atenção. E esse país é a região onde nós chamamos de Afeganistão. O Afeganistão é uma região muito estranha do ponto de vista da geografia. Né? Na sua região, acima da cidade de Cabul, você tem uma verdadeira cadeia de montanhas, que são as mesmas cadeias de montanha do Himalaia. Né?
Na sua pontinha aqui em cima, ele vai se juntar com a China nos desertos chineses, inclusive na região de maioria muçulmana, né, na China. E ao sul do Afeganistão, você vai ter regiões de estepe e regiões desérticas em que o processo de tomada militar sempre foi muito difícil. Então, ao longo da história, o Afeganistão, que foi esse hub onde tudo passava, onde todo mundo caminhava, foi também um espaço de desejo dos grandes impérios e desejo das grandes sociedades, das grandes civilizações de conquista, né? Que buscavam olhar para o Afeganistão, o controle do Afeganistão, como absolutamente necessário para que você pudesse viabilizar um projeto de conquista da região da Eurásia. E aí, relembrando o velho Mackinder, geopolítico, né, da final do XIX, começo do século XX, quem controla a Ásia Central, quem controla a região do Heartland, controlaria o mundo. Isso era algo que os nossos grandes imperadores, grandes generais ao longo da história sabiam muito bem. A primeira grande invasão que vai ser feita no Afeganistão data, claro, de vários povos anteriores que dominaram aquela região, principalmente os povos da Báctria, né? Mas o primeiro grande invasor do Afeganistão estrangeiro é um homem que vocês já devem ter ouvido falar bem, ouvir falar muito bem, que é um homem chamado Alexandre o Grande, né? E é muito doido, Rodrigo e Natália, que o Alexandre o Grande ele invade o Afeganistão, cria várias cidades, ele casa com uma princesa, né, de uma das tribos dali, e ele teria dito uma frase maravilhosa, que os americanos talvez não tivessem conhecido, né? Ele diz assim, entrar no Afeganistão é moleza, na minha tradução direta do grego, né? Difícil é ficar, né? Quer dizer, por quê? Porque os afegãos eles já eram um povo de várias etnias, não havia uma única etnia ali, mas a própria questão da geografia e a própria maneira como aquele povo que tinha sido forjado nos contatos entre países diferentes, entre culturas diferentes, eles haviam formado ali uma certa consciência e uma certa dinâmica que impossibilitavam, né, um domínio completo do Afeganistão. O Império de Alexandre eventualmente vai acabar, né? É verdade que a civilização grega vai se manter durante muito tempo como sendo importante na região do Afeganistão. O grego foi falado durante muitas gerações no Afeganistão. O culto ao deus Apolo foi falado durante muito tempo no Afeganistão. Inclusive, havia uma certa batalha religiosa no Afeganistão entre gregos e budistas, né? A própria representação do Buda Shakyamuni que nós temos hoje, ela nada mais foi do que uma tentativa budista de lutar contra os gregos que estavam perdendo na luta das imagens, né? O Buda que nós conhecemos, na verdade, é uma imagem de Apolo, que é uma coisa que a gente não pode imaginar, uma coisa doida dessa, né? E o Afeganistão foi uma zona de disputa durante muito tempo. O grande império que vai controlar o Afeganistão é o Império Persa, nas suas diferentes vertentes. E o Império Persa foi um império incrível, que durante muito tempo conseguiu dominar aquela região e transformou o Afeganistão numa das regiões mais importantes, mais desenvolvidas do seu vasto império. Era uma zona de contato e eles principalmente controlavam os produtos que saíam da China em direção ao Império Romano, em direção ao norte da África. Pelo Afeganistão passava a seda, que os imperadores, a elite romana adorava usar, passava por ali também grupos religiosos de vários tipos, né? As religiões do Ocidente e do Oriente se encontravam no Afeganistão. Digamos que as cidades afegãs naquele período eram o que a gente mais poderia chamar de uma cidade cosmopolita no mundo antigo, né? E isso se deu durante um período em que os persas mantiveram esse controle de maneira muito forte. Esse domínio só vai se quebrar a partir do momento que os árabes, após o nascimento de Mohammed, né, o profeta Mohammed vai, então, impulsionar as invasões e os nossos colegas islâmicos conseguem controlar aquela região do Afeganistão. E aqui vem o primeiro grande mito histórico que a gente tem que desfazer, né? A ideia de que os afegãos imediatamente se converteram ao islamismo. Eles resistiram à conversão do islamismo durante séculos, exatamente porque havia naquela região muitas religiões diferentes, muitos grupos diferentes religiosos, e isso, de alguma forma, fez com que o Afeganistão ele fosse muito pouco sensível a qualquer tipo de movimento que viria de fora, né? Esse jogo entre a tentativa dos árabes impulsionar o islamismo dentro do próprio território e o processo dos afegãos de resistir durou quase boa parte do processo de dominação que os árabes fizeram sobre o Afeganistão, que durante todo esse período continuou sendo uma das regiões mais ricas, mais prósperas e uma das regiões mais interessantes de se viver do mundo medieval.
Enquanto na Europa, né, aquela sociedade de pessoas que não tomavam banho, não liam livros, né, nós tínhamos uma sociedade absolutamente pungente naquela região, uma sociedade de universidades, uma sociedade de produtos de luxo, os melhores bazares, as melhores alternativas para você poder conhecer o mundo estavam exatamente na Ásia Central e o Afeganistão, inclusive. Você vai ter mais um domínio imperial importante, né? Os mongóis de Gengis Khan invadem a região do Afeganistão e, diferente de qualquer outro império, eles conquistam não só a zona de contato entre Índia, China e Europa, mas eles conquistam também todos esses países. E num determinado momento da história, que foi muito rápido, né, do ponto de vista da nossa trajetória, os mongóis conquistaram toda a Ásia Central e toda a Rota da Seda. Foi um momento em que, e o mais interessante é que o império que dominava China, Índia, Europa, Oriente Médio, teve exatamente em uma das suas capitais, Tamerlão faz isso, um dos grandes imperadores mongóis, faz exatamente do Afeganistão a capital do Império Mundial Mongol. Tá? Para vocês terem ideia, então, que quando a gente olha para o Afeganistão como uma região distante, pouco desenvolvida, a gente tem que perceber que nesse mesmo período os portugueses estavam começando, né, a imaginar a possibilidade de talvez algum dia virar um Estado. Tá? E o Afeganistão já era não só um lugar extremamente importante, como era a capital desse grande império mundial. A gente vai, depois disso, nós temos muitas rupturas, muitos povos que vão assumir. No caso do Império Mongol, muitos outros povos vão surgir, vão acabar formando califados na região, né? Você vai ter uma grande disputa entre povos que vão acabar acontecendo, né? Impérios como o Oghtak ou o Império Turrani, que vão subir, emirados vão ser criados nesse período, até que, isso vai acontecer no século XIX, grupos emancipacionistas vão tentar, pela primeira vez, pensar um Afeganistão livre. O Afeganistão nasce como uma tentativa de Estado a partir da década de 20 do século XIX, em meio àquilo que nós vamos chamar do Grande Jogo. Acima do Afeganistão, um império gigantesco, talvez de proporções parecidas com o Império Mongol, havia surgido, o Império Russo. E ele havia conquistado boa parte da Ásia Central. Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, e eles chegam nas portas do Afeganistão. E há algumas escaramuças, mas os russos não têm coragem de atravessar. O diagnóstico dos russos era o seguinte: invadir o Afeganistão, absolutamente impossível, porque você ganha a guerra, mas não leva o território. Porque o tipo de batalha que o Afeganistão propõe para o exército invasor é muito difícil. Um território cheio de montanhas, um território muito difícil de você contra-atacar, e isso faz com que o domínio do Afeganistão fosse muito difícil. Só que, ao sul do Afeganistão, o famoso Império Britânico havia colonizado o território de hoje, que nós chamamos de Índia e de Paquistão, e os britânicos tentaram sistematicamente invadir a região do Afeganistão. Natália, Rodrigo e colegas, os britânicos tentam invadir o Afeganistão 3 vezes. Na primeira, eles perdem. Imagina, o exército mais profissional do mundo perde, né, para um grupo de afegãos. Você pode imaginar o que era aquilo para a cabeça dos britânicos. Na Segunda Guerra dos britânicos do Afeganistão, os britânicos vencem a guerra, mas eles não conseguem controlar o território, têm que aceitar um acordo de retirada com os afegãos, eles saem daquele território, e depois da Primeira Guerra Mundial, mais uma vez os ingleses vão tentar invadir o Afeganistão para tentar tomar, e perdem de novo. Os ingleses perderam 3 guerras para o Afeganistão. Americanos, ao que parece, conhecem um pouco da história, né? E por quê? Por que os ingleses queriam tanto o território do Afeganistão? Além de o Afeganistão continuar sendo uma rota de comércio fundamental, o eixo de ligação entre o Oriente e o Ocidente, entre seu espaço central, o grande hub mundial, né? Havia no Afeganistão um interesse geopolítico e um interesse econômico. O interesse geopolítico era o interesse em frear o avanço russo. Havia um grande medo de que os russos tomassem o Afeganistão e os domínios russos chegassem próximos aos domínios britânicos, fazer fronteira de terra, algo que os ingleses queriam evitar, né? Então, o domínio do Afeganistão era uma forma de ter um território facilmente defensável para proteger de um hipotético ataque russo às suas colônias na Índia e no Paquistão. E, por outro lado, havia um interesse dos nossos queridos britânicos pela produção de
uma coisa chamada papoula, uma coisa chamada ópio. Boa parte do dinheiro produzido pelo Império Britânico do século XIX era feito com tráfico internacional de drogas. Eu sei, falar desse jeito parece uma coisa tão séria, né? Mas foi. Os britânicos eram grandes traficantes de droga do século XIX. E eles queriam o acesso ao Afeganistão porque o Afeganistão era uma região de produção muito, muito boa dessa planta que poderia se transformar numa droga alucinógena, né? Tem uma capacidade de acalmar, uma droga que tem efeitos... uma droga, digamos, que tem uma alta capacidade de vício. Para vocês terem ideia, os britânicos chegaram a fazer 2 guerras com a China para obrigar a China a abrir os seus portos exatamente para entrar esse produto lá. Né? As guerras do ópio, que nada mais foram do que guerras, nunca é uma guerra louca, né? Você invade um outro país para viciar ele em droga. Né? Essa foi a guerra do ópio, e o Afeganistão tinha um papel fundamental nesse processo. Os ingleses são escorraçados as 3 vezes. E a trajetória é mais ou menos a mesma. Um povo aguerrido, etnias muito diferentes que se juntam para combater o invasor externo. E essas guerras contra a Inglaterra foram importantes porque formaram a nacionalidade afegã. Tá? A partir da terceira guerra com os britânicos, depois da Primeira Guerra Mundial, em 19 de agosto de 1919, o Afeganistão é reconhecido como um Estado e ele vai passar por um longo período de tentativas sucessivas de organização de Estados. Alguns governos mais autoritários, outros governos com características mais religiosas, governos com características mais modernizantes. Você tem, inclusive, a Natália falava, né, Natália, agora há pouco sobre a questão das mulheres, né? Imagens das mulheres afegãs usando mini saia, não usando véu na cabeça, são dessa época, né, de tentativas modernizadoras dos anos 50, dos anos 60, dos anos 70. Né? O Afeganistão, que tinha universidades, uma sociedade plenamente funcional, muito mais parecida com as sociedades da Ásia Central que a gente conhece hoje, de tendência mais socialista após daquele período. Mas o Afeganistão aparecia como um Estado que nada parecia com aquilo que viria a acontecer depois. Até que um governo socialista de influência soviética tenta viabilizar um governo no melhor estilo República Soviética, lembrando que a fronteira da União Soviética chegava até o Turcomenistão, o Afeganistão não fazia parte da União Soviética, e esse governo socialista estava muito preocupado com a existência de grupos radicais, que já estavam se hospedando no próprio território, estudantes que tinham uma leitura muito difícil, muito ruim, né, muito autoritária, né, dos livros sagrados, e esses grupos eram todos financiados por potências regionais próximas, entre elas a Inglaterra, e há quem diga que os americanos já haviam influenciado e também apoiado, dando dinheiro para esses grupos. Esse governo socialista que vai entrar no poder no Afeganistão percebe a possibilidade de que ele vai perder o controle, vai eclodir uma guerra com esses grupos, e ele então convida a União Soviética para participar da intervenção no Afeganistão. Meus amigos e minhas amigas, este foi o Vietnã soviético. Tá? Os soviéticos ficaram uma década no Afeganistão tentando viabilizar o seu governo aliado, e eles não conseguiram fazer isso. E eles não conseguiram fazer isso, entre outras coisas, porque, assim como os britânicos, assim como Alexandre o Grande, assim como os árabes, eles não conseguiam dominar a complexidade do território. O território era muito complexo. Os afegãos perderam pouquíssimas guerras. Aliás, os soviéticos perderam pouquíssimas guerras na guerra do Afeganistão. Assim como os americanos no Vietnã, que não perderam guerra nenhuma. Mas eles não conseguiam manter um governo e uma estrutura viável. Se vocês quiserem um retrato absolutamente estereotipado, ridículo e absurdo dessa história toda, assistam Rambo 3, né? O filme em que o Rambo vai lutar a favor dos mujahedins, os guerreiros da liberdade, todos eles financiados pelo governo dos Estados Unidos. Os americanos percebem uma oportunidade histórica, eles começam a financiar diversos desses grupos, esses grupos participam da expulsão dos soviéticos do Afeganistão. Assim que os soviéticos saem do território, esses grupos então começam uma guerra civil entre eles e declaram uma verdadeira guerra contra as potências ocidentais. Então, aquele momento do final dos anos 70, que o Afeganistão havia sido um Estado viável, guerreiro, que havia conseguido se organizar como um Estado moderno, ele vai eclodir dentro de batalhas e guerras que vão acontecer entre os diversos grupos políticos do Afeganistão e vai ter um impacto muito grande para o que viria a acontecer depois. Um desses grupos que lutou contra o domínio soviético, que participou disso,
viria a ser aquilo que a gente vai chamar de Talibã, um dos braços mais radicais daqueles grupos que lutavam contra os Estados Unidos e que teve um apoio, que lutaram contra a União Soviética, e que teve um apoio maciço dos Estados Unidos. Tá? Os Estados Unidos financiaram boa parte desses grupos que lutaram contra a União Soviética. A União Soviética acaba em 1991, o Afeganistão se viabiliza como um Emirado Islâmico a partir de 1996, depois de uma grande guerra civil que vai acontecer entre os vencedores da guerra contra o Afeganistão, grupos mais laicos, outros grupos mais religiosos, e desses grupos vai emergir este grupo que nós conhecemos como Talibã. Tá? Então, para eu terminar essa longa digressão que eu fiz, que ela é importante, eu acho que é fundamental, então, nessa nossa narrativa, o que fica dessa narrativa? Tá? Fica nessa narrativa a ideia de que o Afeganistão, essa imagem que nós temos do Afeganistão hoje, de um lugar atrasado, de um lugar de um povo bárbaro, de um lugar de um povo, não corresponde à realidade histórica. Nós estamos falando do lugar onde as grandes civilizações estiveram, o lugar onde as grandes cidades, durante uma parte da sociedade, existiu. E, meus amigos e minhas amigas que nos escutam, nós estamos falando de uma sociedade, que conseguiu resistir à invasão de persas, gregos, ingleses, né, russos e outros povos ao longo da história. Será que nós não temos nada a aprender com esse povo? Será, então, que nós ocidentais, brasileiros, né, que a nossa história moderna teria nascido em 1500, quer dizer, que para um afegão é tipo ontem, né? Será que a gente não tem nada a aprender com esse povo? Né? Será que a gente não tem nada a entender como esse povo pode nos explicar sobre a realidade? Então, Rodrigo, eu deixo a palavra com você, porque eu acho que muito desse conflito que a gente tem hoje ele não pode ser entendido de uma maneira isolada. Se a gente perde essa noção histórica e a gente retrata a chegada dos espanhóis da América, né, o descobrimento vira conquista, dependendo da maneira que você conta essa história, já diria o velho Todorov. Tá? Então, a gente precisa contar essa história antes para mostrar que o Afeganistão não é esse espaço perdido. Na verdade, ele é o centro da existência humana, é a região do contato, é a região que as grandes sociedades se encontraram ao longo da história. E a gente precisa olhar para esse Afeganistão com um pouco mais de respeito do que talvez os americanos deram para eles durante esses últimos 20 anos de uma ocupação que praticamente não construíram uma estrada, um hospital e não respeitaram as tradições daquele povo. Independente do Talibã ser, de fato, um grupo que merece todas as nossas críticas. E os americanos, inclusive, participaram da criação dele. Obrigado. Daniel, eu só tenho a agradecer, primeiro, pela aula introdutória que você fez. É um privilégio poder falar, na verdade, depois dessa excelente apreciação histórica, né? Acho que começar por aí, eu acho que essa nossa combinação de você trazer a parte histórica e depois eu trazer a parte contemporânea não podia dar mais certo, né? Então, eu começo por aqui. E antes de eu entrar propriamente no tema, eu queria agradecer agora oficialmente, né, agora com a gravação iniciada, o convite. Né? Obrigado, Daniel, um prazer estar aqui com vocês, ainda que virtualmente, né? Seria um prazer ainda maior estar ao vivo, presencialmente. Ainda não é possível, vamos aguardar uma oportunidade futura para isso, sem dúvidas nenhuma. Bom, vamos, então, pegar desse momento, né, que o Daniel deixou para mim. Eu acho que antes de eu entrar nessa continuidade histórica, e eu quero fazer essa recapitulação que o Daniel finalizou, eu quero trazer um pouco, então, o que a gente tem visto hoje. Né? Acho que até retomar um pouco o que a professora Natália começou falando na introdução. Né? A gente fala de um cenário difundido nas mídias de um Afeganistão de crise humanitária, e que tem razão, né? 2/3 do Afeganistão, de fato, dos afegãos e afegãs vivem num contexto de pobreza extrema. Essa é a realidade afegã hoje, sem dúvida nenhuma. Vemos imagens de pessoas desesperadas tentando sair de Cabul pelos aeroportos, inclusive essas cenas terríveis, né? Dos aviões, pessoas caindo dos aviões, querendo sair desesperadamente. Inclusive, eu, particularmente, participei de um programa nas semanas passadas
em que eu falei da parte mais acadêmica, mais de pesquisa, ao lado de um afegão que está no Afeganistão, teve que voltar para buscar a sua família em Cabul, não conseguiu sair a tempo. Então, são cenários que realmente afetam, né, essa parte do indivíduo, né, do ser humano, sem dúvida nenhuma nos afeta, e é terrível ver essas realidades. No entanto, a gente também não pode ignorar, eu acho que por isso que o Daniel traz essa longa trajetória, os fatores políticos históricos que levam a esse cenário, isso de um lado, e também as diferentes realidades de um país que é diverso, né? Temos que partir desse princípio, né? O Afeganistão é um país diverso. Pashtuns, Uzbeques, Tajiques, a gente tem uma infinidade de comunidades étnicas naquele país, a gente tem uma diversidade de cidades, algumas delas urbanizadas, em alguma medida eu vou utilizar esse termo, não gosto de utilizar, mas posso falar, mais ocidentalizadas, sim. Outras regiões do Afeganistão extremamente voltadas às tradições passadas, né? Costuma-se muito a falar do Oriente Médio e das relações tribais do Oriente Médio, e, em geral, eu falo que é grande bobagem, né? Você pega o Egito, por exemplo, ou a Líbia, mais da metade do país é urbanizado. Então, eu falo, isso é uma bobagem, falar que é tribal. Agora, quando a gente fala do Afeganistão, quase toda a região que o Daniel descreve como uma região montanhosa, ela é ocupada, sim, por lógicas tribais, pelos senhores da guerra, que lá, quando o Daniel falou do período do combate contra os soviéticos, esses eram os caras que estavam ali na linha de frente, né, empurrando os soviéticos para cima, né, vamos dizer assim, naquele mapa que o Daniel demonstrou. Então, de fato, a gente tem, sim, uma multiplicidade de realidades no Afeganistão, e não é à toa, o Daniel acabou de nos mostrar, é um centro do mundo, na verdade, o centro não é na Europa, né, o centro é a Ásia Central, né, que de fato conecta essas múltiplas civilizações, olha que interessante. Então, quando a gente vê nas televisões, essa é a minha introdução, né, a realidade de Cabul, a realidade do aeroporto de Cabul, a gente está olhando para uma fração muito pequena do Afeganistão, né? E aí eu trago um primeiro dado, até pela professora que fez a solicitação para falar das mulheres. 70% das mulheres afegãs moram nas regiões rurais, moram nas regiões montanhosas, moram nas regiões desérticas, né? Só 30% mora nas regiões urbanizadas, né? Então, a gente tem, inclusive, tem uma matéria muito interessante que saiu no The New Yorker semana passada, né? Vou até pegar aqui o nome do autor, que eu recomendo a leitura, é excelente. É o Adnan Gopal, né, que é um acadêmico e também produz aí textos para o The New Yorker. Ele tem um livro que é excelente, que se chama No Good Man Among the Living. Não há homens bons entre aqueles que vivem. Talibãs, norte-americanos e outros homens no Afeganistão. Ou seja, não se trata do Talibã, o Talibã não é o único problema dessas mulheres, não é? A gente tem outros problemas. A gente pode entrar depois nessa discussão, né? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que é uma discussão muito interessante, né? Mas as restrições que essas mulheres sofrem no país, elas antecedem o Talibã, elas ultrapassam a existência do Talibã e continuaram sofrendo durante esses 20 anos de ocupação. A gente vai falar um pouquinho sobre isso depois. Isso tudo para trazer essa contextualização mais genérica possível de uma realidade que, de fato, é complexa. Vemos muito nas mídias essa relação da sociedade de Cabul não gostando dessa realidade com o Talibã. Mas, como eu mencionei, 70% da população de fora dessas zonas urbanas apoiam o Talibã e entendem o Talibã como uma autoridade mais legítima do que a Aliança do Norte, do que o governo talibã, do que o governo afegão, que esteve durante 20 anos no poder e que não tinha representatividade social. Então, se você caminhar um pouco nas ruas, não só nas ruas de Cabul, né, mas das outras cidades, né, nas outras províncias afegãs, você vai encontrar
sem dúvida nenhuma, pessoas que apoiam isso. Uma dos relatos do Adnan nessa matéria eram de mulheres que ele entrevistou nessas zonas rurais que falaram que estão mais aliviadas agora com o Talibã, porque a quantidade de pessoas que eles perderam por conta dos conflitos com o exército formal do Afeganistão após a ocupação norte-americana era tremenda. E os dados mostram, e não sou eu, Rodrigo, que estou falando do New York Times agora. O New York Times fez uma matéria semana passada falando que diminuiu a quantidade de violência nas zonas rurais do Afeganistão. Tudo isso tem que ser levado em conta, né? Estou de acordo com o Daniel, estou de acordo com a professora Natália, quando a gente tem que, de fato, problematizar o Talibã, né? Não é um salvador da pátria, e longe disso, tem vários problemas, né? Mas também a gente não pode procurar monstros para caçar, era isso que falava o Monroe, né, nos Estados Unidos, lá em 1800 e início, né? Os Estados Unidos têm essa mania de procurar monstros no exterior para caçar. E por mais de uma vez o Talibã foi esse monstro, né? Mas, enfim, dita essa longa introdução e heterogênea, né, vou entrar propriamente no conteúdo que eu sistematizei para você, né? Então, o que está acontecendo no Afeganistão hoje? Talibã, um grupo que foi montado em 1994, conseguiu assumir o poder em 96, sai do poder em 2001 por conta da presença norte-americana após 11 de setembro. Vamos falar disso já já. Retorna ao poder 20 anos depois. Esse é o cenário. Retorna ao poder, como eu gosto muito de falar isso, tenho falado isso toda vez que tenho oportunidade, avança nas províncias mais protegidas depois da saída dos Estados Unidos sem precisar dar um tiro. Isso que é mais impressionante. A violência do Talibã, essa tal violência do Talibã, ela era constante durante todos os anos de ocupação. Mas a partir do momento que os Estados Unidos saem de cena, o Talibã avança sem confrontação. Isso é importante. A gente pode dizer que é uma revolução sem precisar dar um tiro. Foi isso que aconteceu nessas últimas semanas, né? E completamos um mês de domínio talibã no Afeganistão. No mesmo mês que completamos também, essa efeméride que o Daniel mencionou, que é importantíssima, 20 anos de guerra global contra o terrorismo. A gente tem que conectar essas informações e faremos isso, né? Esse é o cenário atual. Quem é o Talibã? Em alguma medida, o Daniel já trouxe um pouco, quero só retomar isso, é um ponto importante, né? É um grupo, em alguma medida, relativamente diverso de paxtuns, né? Os paxtuns são a grande maioria étnica afegã, né? Grande concentração desses paxtuns estão nas zonas mais ao sul do país, isso é importante mencionar. Eles são a maioria étnica, né? Boa parte desses que vão ser conhecidos como talibãs nos anos 90 foram os guerrilheiros que nos anos 80 combateram os soviéticos. Como eles combateram se eles não tinham dinheiro, não tinham armas? Foram financiados, né? Não é possível você enfrentar, ainda que o Daniel tem total razão, todas as questões geográficas, as adversidades territoriais e naturais daquele espaço são importantes, mas você também precisa de arma, você também precisa de dinheiro. E esse dinheiro veio dos norte-americanos. Aí uma primeira pergunta que apareceria era por quê, né? Por que os Estados Unidos se intrometeram nesse cenário? E aí eu quero dar mais um passinho para trás, que é a Guerra Fria. O cenário da Guerra Fria é muito importante. Pensem vocês, norte-americanos, vamos lá, estrategistas políticos. O Oriente Médio é uma região fundamental para conter os soviéticos. 1979, um dos espaços mais importantes do Oriente Médio tem uma revolução islâmica. Esse é o Irã. No mesmo ano, os soviéticos conseguem instaurar um governo de apoio soviético no Afeganistão, dois dos maiores estados da região Oriente Médio, Ásia Central,
puxando já por Oriente Médio. Tem gente que chama o Afeganistão de Oriente Médio também, né, Daniel? Depois dos Estados Unidos invadir no cenário do 11 de setembro, o Afeganistão quase que foi puxado para dentro do Oriente Médio. Independente disso, pensemos nesse cenário. Irã, que era um Irã moderno também. Então, esse cenário que o Daniel pintou das mulheres que iam para universidades, cidades modernas, né? Isso também acontecia no Irã. Se tornou uma zona agora cinzenta. Não se sabe o que vai ser do Irã em termos geopolíticos. O Afeganistão se sabe o que vai ser em termos geopolíticos porque ele entra dentro da agenda de poder soviética. No Iraque, Saddam Hussein está no seu auge. O Iraque consegue desenvolver técnicas, tecnologias para extração e exportação de petróleo no seu auge. Guerras comerciais por conta do petróleo, né? Anos 70, anos 80. Esse é um cenário complicado para os norte-americanos. Quem a gente puder financiar para ter algum tipo de vitória, vai ser buscado. Então, eles buscaram, justamente na oposição a essa presença soviética no Afeganistão, o apoio, a aliança. Então, vão financiar, vão fornecer armas através dos mecanismos que os Estados Unidos já tinham de aliança com a Arábia Saudita e o Paquistão, né? Então, também regiões importantes, estados importantes ali desse Oriente Médio e Ásia Central, vão, a partir dessas conexões e por meio da CIA, da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, financiar esses caras. Os Estados Unidos, que eles dizem, são um ponto importante que às vezes gera confusão. Eles saem de cena no dia que os soviéticos saem de cena. Esse é um ponto importante. Então, qual que é o cenário do Afeganistão nesse início dos anos 90, né? É um cenário, eu vou usar agora o termo e já vou corrigir, de vazio de poder. Só que, como diria o mestre Oliveiros, não existem vazios de poder. Todo poder ele vai ser ocupado por alguém. E esse alguém vai aparecer. Né? Disputas ferrenhas vão ser confrontadas no Afeganistão no início dos anos 90. Quem vai ser o novo poder? Aquele Partido Democrático Afegão que foi diluído no final dos anos 70 para dar lugar a um governo sob domínio soviético, está esfacelado, né, queridas e queridos? Novos grupos de poder aparecem, começam a se insurgir naquele cenário. E um deles, o que vai ser mais notório, é o Talibã, um grupo que vai combinar, de um lado, intelectuais, né, que o Daniel chamou de estudantes, e tem razão, Talibã, no pashtu, né, significa estudante. Né? São, na verdade, intelectuais, se a gente for trazer para essa nossa linguagem, são intelectuais islâmicos, intelectuais religiosos, que estudaram nas melhores universidades, alguns deles, inclusive, na Europa, né, e que tinham uma concepção, em alguma medida reacionária, conservadora, de como deveria ser o poder daquele Estado. Né? Então, soma-se uma parcela desses mujahidins que têm armamentos, a condição para a existência de um Estado é você ter o monopólio da força. Eles têm um monopólio da força. Eles têm armamentos. Vieram dos Estados Unidos. Eles também têm acesso a armamentos soviéticos que ficaram para trás, assim como a gente vê hoje, né, nas imagens de vários tanques, vários helicópteros norte-americanos que ficaram para trás. Ali também ficou para trás. Somado a uma capacidade intelectual tremenda, e esse é um ponto importante, às vezes tende-se nas mídias a transformar o Talibã, parece que num grupo irracional, ou que ultrapassado do passado. Não é bem assim, eles são inteiramente inteligentes, estrategistas, e eu vou demonstrar isso aqui ainda hoje para vocês, né? Essa ideia de um Talibã progressista, né, que tem aparecido cada vez mais, eles têm tentado promover, eu acho difícil, mas eles são estrategistas. Tá?
Naquele cenário, em 94, se forma o Talibã, em 96, eles vencem essa disputa, né? Rodrigo, aí ganharam, beleza, acabou, não tem mais confrontamento no Afeganistão. Pelo contrário, continua. Vários outros grupos, né? Outra parte desses mujahidins, desses senhores de guerra, vão estar combatendo com o Talibã no norte. Isso nunca cessou, o conflito não cessa no Afeganistão. Isso é um ponto importante, né? 96 a 2001 não é um período estável para o Talibã, pelo contrário, é de disputa. Internacionalmente, pior ainda. Só a Arábia Saudita e o Paquistão são os únicos países que reconheciam o Emirado do Afeganistão, o Emirado Islâmico do Afeganistão, que era o Estado afegão sob domínio do Talibã, né? Era um cenário difícil e que se torna impossível, né? E por que ele se torna impossível? Ele se torna impossível no momento em que acontece um evento que vai mudar os paradigmas das relações internacionais, que é o 11 de setembro de 2001. Né? O atentado às Torres Gêmeas, ao Pentágono, e a tentativa também quarta, né? Foram 4 aviões, 2 atingiram as Torres Gêmeas, 1 atingiu o Pentágono, 1 tentou atingir a Casa Branca, não chegou até lá, caiu no meio do caminho. Aquilo vai gerar uma necessidade de resposta, né? Por parte dos Estados Unidos, por parte de um Estados Unidos sob governo de um republicano, que era o George Bush, que antes do 11 de setembro prometia um governo de pouca intervenção, de pouca presença internacional, mas, como eu falei, o 11 de setembro muda tudo, né? E que se viu obrigado a, mais uma vez, como eu já falei na minha apresentação aqui, procurar monstros para caçar. A gente precisa responsabilizar alguém. Sabia-se que a Al-Qaeda foi aquela que assumiu, em alguma medida, a responsabilidade dos atentados. Mas a Al-Qaeda não representa nenhum Estado, queridos e queridas. A Al-Qaeda é difusa, ela é um grupo insurgente que tem núcleos, tem bolhas espalhadas no Oriente Médio. Os Estados Unidos tinham que enfrentar esse inimigo. Só que aonde? Uma vez que não se sabe aonde está a Al-Qaeda, uma vez que não se sabe aonde está Osama Bin Laden, que, diga-se de passagem, não é afegão, ele é saudita, né? Isso é um ponto importante, já vou retomar isso. Aonde os americanos vão procurar a possibilidade de combater esse inimigo difuso, que era a Al-Qaeda? Eles olham para o Afeganistão sobre um regime do Talibã, um regime difuso, não reconhecido internacionalmente, instável, extremamente instável, né? E que a especulação naquele momento, era especulação, não existiam dados, que o Talibã tinha conexões com a Al-Qaeda. Os americanos chamam de safe haven, né? O Afeganistão do Talibã era um espaço seguro para a existência de núcleos da Al-Qaeda. E por essa simples razão, e é só lembrar da declaração do George Bush naquela época, né? Nós vamos caçar todos os terroristas e aqueles que protegem terroristas também. E é sobre essa segunda afirmativa que os Estados Unidos invadem o Afeganistão. É sobre essa prerrogativa que os Estados Unidos derrubam o regime talibã e instauram ali um novo governo. Um governo formado por uma elite, né, afegã, sobretudo do norte, né, quase que toda formada pelo conglomerado político que a gente chama de Aliança do Norte, né? Mas que sempre enfrentou o Talibã, né? São inimigos, né? E colocam esse governo que se torna, eu digo sem titubear, um governo fantoche, né? Um governo que boa parte dos afegãos não reconhece, tanto não reconhece que no dia em que os norte-americanos começam a retirada, esse Estado afegão republicano democrático, entre aspas, sai pelas portas do fundo junto com os norte-americanos, né? Mas antes da gente falar desse cenário, eu quero retomar o que aconteceu com o Talibã, né? Acho que isso é um ponto importante. Pô, Rodrigo, beleza.
Os Estados Unidos vai lá, invade, derruba o Talibã, aí o Talibã sumiu. Não, o Talibã não sumiu, né? Nesses 20 anos de ocupação, o Talibã esteve presente em vários espaços no Afeganistão. Eles foram principalmente para as zonas rurais, né? Então, esse é um ponto importante. É equivocado dizer que o Talibã sumiu nesse período. Esteve presente. Não é à toa que durante esses 20 anos de ocupação, uma das maiores resistências à ocupação se dava pelo próprio Talibã, né? Guerras irregulares recorrentes do Talibã com o novo governo afegão, um governo visto como um governo fantoche. Não. Certo? Está sem câmera. Apesar que aqui está aberto, mas está sem câmera. Ligou o áudio. Tranquilo? Posso continuar? Foram 2 décadas de instabilidade, né, queridos? Esse é um ponto importante. Mas essa instabilidade não enfraqueceu o Talibã. Esse é um ponto fundamental, né? Essa instabilidade, ela afeta a sociedade afegã. Isso é um ponto importante, né? O Talibã se reinventou. Como? Com uma fórmula antiga, né? O Daniel trouxe aí um fato fundamental, que é o mercado ilegal de papoula, de ópio, né? Pois é, o Talibã acabou controlando boa parte desses mercados ilegais, né? Tem uma matéria da BBC de 2018, que era muito interessante, que falava que, através de mecanismos ilegais, portanto, tráfico de drogas, né, de ópio, extorsões e cobranças de impostos indevidas, esses 3 fatores foram que sustentaram o Talibã durante esses 20 anos, né? A renda anual do Talibã era estimada em 400 milhões de dólares em 2011. Chegou a 1,5 bilhão de dólares em 2017, 2018. Ou seja, eles foram ganhando força, né? Eles não foram perdendo, eles foram ganhando força. Extremamente articulados. Eles tinham conexão com inimigos antigos, se tornam amigos no contexto da ocupação. Então, boa parte dos senhores da guerra que eu mencionei, que são esses líderes tribais, em sua maioria da região montanhosa, alguns deles vão se associar aos talibãs naquele momento, né? Então, queridas e queridos, quando a gente vê nas notícias que em agosto de 2021 o Talibã toma o poder e parece uma surpresa, não é tanto uma surpresa assim. Eles estavam se preparando, eles estavam se fomentando, né? Eles estiveram presentes na realidade afegã durante todo o momento, eles nunca sumiram. Pelo contrário, né? Tanto não sumiram que em 2018, o presidente Donald Trump, isso tudo documentado, né, declarou sobre a necessidade de interlocução diplomática com os talibãs para um Afeganistão pacífico. Você acha que o Trump fez isso porque ele deu na telha? Não, isso tudo vem dentro do Departamento de Defesa, do Pentágono, do Departamento de Estado, que pensa a realidade afegã naquele momento e falava, ó, os caras estão crescendo, a gente precisa dialogar com esses caras, né? E aí eu menciono aqui, inclusive, o livro que acabou de sair do meu orientador, do Reginaldo Nassi, que trabalha esse momento da história do Afeganistão. Ele fala os amigos talibãs, né? Justamente porque existe essa interlocução do governo Trump com os talibãs, né? Essa vontade de interlocução diplomática. Ora, então o Talibã não é tão inimigo assim. Depende, né? Naquele momento, 2018, o Talibã estava ascendendo. Enquanto, por outro lado, o Estado afegão democrático continuava frágil. Cresciam-se as insurgências, crescia-se a insatisfação da população. Por que a insatisfação da população? Porque os mais de 2 trilhões de dólares que foram investidos durante esses 20 anos para reconstrução do Afeganistão nunca retornaram para a sociedade. Ora, são 2 trilhões de dólares que vão pelo ralo, dinheiro não vai pelo ralo, né, queridos? A gente sabe bem.
tem alguém que está se beneficiando disso. E a gente pode aqui enumerar uma série de atores que podem ter se beneficiado disso. A gente sabe, a guerra dá dinheiro, né? Então, a gente pode citar, por exemplo, a própria indústria bélica, sem dúvida nenhuma. O próprio aparato militar norte-americano, que é o maior aparato militar do mundo, você sustentar empregos, você sustentar o fluxo de soldados, você sustentar a produção de técnicas e tecnologias de guerra. Tudo isso gira nesse mercado. Por isso que eu falo que não foram gastos 2 trilhões de dólares no Afeganistão, foram investidos, porque teve quem ganhou. E, obviamente, tem também os locais. Os locais afegãos que estavam no poder durante esses 20 anos eram vistos pela sociedade afegã como corruptos. Tá? Sem dúvida nenhuma. Agora, tentando trazer para um outro aspecto. Né? Tá, Rodrigo, mas e aí? Por que então, 20 anos depois, os Estados Unidos resolveu sair do Afeganistão? O que rolou? O que aconteceu aí? A gente tem uma série de fatores, né? Um dos principais fatores, que eu penso que é importante elencar, é o fator da própria opinião pública norte-americana. Tá? Se durante os meses de agosto, os meses de outubro, novembro de 2001, era quase que consenso, né, na opinião pública norte-americana, a necessidade de alguém responder pelos crimes que aconteceram nos Estados Unidos do 11 de setembro, e esse alguém se tornou o Afeganistão, era quase consenso público. Esse consenso foi se esvaziando ao longo do tempo, né, queridos e queridas. Já no governo Obama, existia uma pressão para a retirada de tropas norte-americanas do Afeganistão. O Obama chegou a negociar a estratégia de retirada, não implementou, isso seria a longo prazo. Durante o governo Trump, isso foi renegociado, repensado. Por quê? Pressão pública. Por que vocês acham que os norte-americanos pressionavam pela saída das tropas norte-americanas do Afeganistão? Porque todo esse dinheiro, esses 2 trilhões de dólares, também não vem do nada, eles vêm de alguém. E boa parte desse dinheiro vem do contribuinte norte-americano. E pense, tanto o contribuinte norte-americano conservador, que vai falar, porra, eu invisto meu dinheiro no Estado, e o Estado investe em guerras que não são nossas, esse eleitor conservador vai falar isso. E o eleitor progressista norte-americano também vai reclamar, porra, todo esse meu dinheiro vai para o Afeganistão. E o Daniel falou que não é uma estrada construída decente. Não se tem uma segurança, um policiamento devido naquele estado. Pelo contrário, queridos. O que apareceu no Afeganistão a partir de 2015, 2016? O Estado Islâmico chegou até no Afeganistão. Então, é mais um ator insurgente, mais um ator de guerra, que, diga-se de passagem, é inimigo do Talibã. Tá? E, diga-se de passagem ainda, o Talibã foi um dos maiores enfrentadores do Estado Islâmico Khorasan, o ISIS-K, né, que apareceu bastante na mídia por conta de um atentado também no aeroporto de Cabul nessas últimas semanas. Inimigo do Talibã. O Talibã resistiu ao ISIS-K nas regiões do sul do Afeganistão, que era o núcleo duro dessa região, que é o Khorasan, que é uma região vista por esses membros do Estado Islâmico como uma região sagrada, né, que vem da época do Império Persa, né, era uma província persa, o Khorasan, e os persas denominavam aquela região que seria metade do Afeganistão, né, basicamente. Né? Tudo isso significa o quê, querido? Significa que o Talibã nunca desapareceu, significa que o Talibã nunca deixou de ter condições de reascensão e que aproveitou o momento que teve, que foi o momento da retirada das tropas norte-americanas em agosto desse ano. E eu digo mais, por erro estratégico norte-americano, porque, na minha concepção, essa antecipação da retirada de tropas do governo Biden foi estrategicamente errada, né? Alguns me perguntaram, Rodrigo, foi surpreendente a ascensão do Talibã? Não. Se você pegar os próprios documentos norte-americanos, eles falam, muito provavelmente,
dentro de meses, o Talibã vai chegar a Cabul. Só que não foi dentro de meses, foi dentro de dias, né, queridos? Foi questão de menos de 2 semanas. E aí é muito interessante a gente observar a potência do Talibã. Porque o Talibã é um grupo que tem mais ou menos 85 mil combatentes. Se a gente pegar os combatentes oficiais do Estado afegão, são algo em torno de 300 mil. Por volta de 150 mil exército, por volta de 150 mil policiamento, né? Vamos juntar tudo, né? Contexto de guerra, junta tudo. Segurança e defesa, 300 mil. Como é que 300 mil cedem para 85 mil? É estranho, né? Cedem porque existe uma coisa, e aí vamos lembrar de novo Oliveiros, que era um dos maiores leitores de Gramsci no Brasil, né? Que se chama hegemonia. E hegemonia, né, queridos e queridas, não se dá apenas pela força, né? A equação do Gramsci é a seguinte: poder hegemônico, ele se dá a partir de premissas de força, de coerção, mas premissas de coesão, de adesão. A vontade de querer estar sob determinado poder. E a maioria dos afegãos não estavam querendo estar sob o domínio daquele Afeganistão que foi construído pelos ocupantes estrangeiros norte-americanos em 2001. Os próprios norte-americanos têm uma frase para isso, né? Não me lembro, acho que é o McNamara, que durante a guerra do Vietnã falava sobre ganhar os corações e mentes. E os Estados Unidos nunca ganharam os corações e mentes dos vietnamitas. E os Estados Unidos nunca ganharam os corações e mentes dos afegãos. Talvez de uma burguesia de Cabul. Esse sim. Uma classe média afegã que durante esses 20 anos teve algum tipo de benefício, de privilégio, pelos processos de liberalização do Afeganistão, mas que também ainda é muito pequeno. E é uma parcela pequena da sociedade. Ah, Rodrigo, então você quer dizer que é melhor estar sob o Talibã do que sob os Estados Unidos? Não, longe de mim falar isso. Não vivo isso, não sinto isso na pele, nem é meu lugar de fala. E por que eu digo isso? Eu já estou antecipando, porque geralmente essa pergunta aparece, né? Obviamente, né, queridas e queridos, que o Talibã... E aí, Daniel, me avisa do tempo, tá? Eu estou aqui falando, você me interrompe, fala aí quanto tempo eu tenho, por favor, tá? Porque eu já estou, na verdade, indo para a conclusão. Obviamente que o Talibã é um grupo conservador, ele tem uma interpretação da lei islâmica de forma restrita, sem dúvida nenhuma, chamada Sharia, né, a lei islâmica. Tem razão, é tudo isso. Mas é um grupo local, é um grupo reconhecido localmente, né? E o cenário do Talibã hoje é um cenário que é, claro, complexo, difícil, eu não tenho dúvida. Eu diria que, evidentemente, os talibãs terão dificuldades para reorganizar o Estado do Afeganistão. Por quê? Porque eu estou falando de pelo menos 30, 40 anos seguidos de conflito, desde a saída dos soviéticos até hoje, até 17 de setembro de 2021. São guerras atrás de guerras, guerras internacionais, guerras civis. Vão ter dificuldade para reorganizar por 2 razões. Primeiro, a variável interna, e com isso eu vou concluindo a minha apresentação. Internamente, os talibãs precisam reorganizar o país, precisam da confiança e do apoio daqueles velhos senhores da guerra, que são a elite política interiorana nas regiões montanhosas. Precisam também do apoio de uma parcela da população que compunha o governo oficial antigamente. Não se tem poder sem aliança, né, queridos? E precisam também incorporar uma parte, e agradar em alguma medida, uma parte da população que pleitia, que clama por um Afeganistão renovado, né? Eu não acho que a resistência no Afeganistão virá por aqueles 300 mil soldados do governo oficial. Isso já está esfacelado. Mas vem por via da sociedade.
E o que nós já vemos, né, de movimentações de resistência, sobretudo nas regiões urbanas, contra as medidas retrógradas, né? Por exemplo, o papel da mulher na sociedade. A gente pode discutir isso de novo, sem dúvida nenhuma. Esse, para mim, é o maior problema do Talibã. Porque a variável internacional, vejam bem, atualmente, 2021, é um cenário muito mais favorável para o Talibã do que era final da década de 90. Hoje, o Talibã tem uma ligeira boa vontade de uma boa parcela da comunidade internacional. Eu digo da China, eu digo do Irã, eu digo da Rússia. Lá nos anos 90, o Talibã não tinha ninguém. Tinha só a Arábia Saudita que reconhecia, pouquíssimo apoio formal. E ninguém mais reconhecia, né? Era a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Paquistão. Hoje, já existem aproximações dos talibãs com a China, com a Rússia, com provavelmente a Turquia, com muito provavelmente o Irã. E mesmo os norte-americanos têm cada vez mais, e o governo Biden tem essa característica, tentado colocar um discurso de resolver a crise humanitária do Afeganistão, não de remover o Talibã. Isso não aparece em nenhum discurso oficial dos Estados Unidos, né? Ou seja, internacionalmente, parece que a situação é menos complexa. O que é complexo internacionalmente para o Talibã? É conseguir manter as estruturas de fornecimento de ajuda humanitária. E o Talibã tem falado que quer isso. Eu quero tudo isso. Por quê? Porque 2/3 da população está na situação de extrema pobreza. Porque não existe a possibilidade... Olha isso, queridos, e aí eu vou concluir mesmo, prometo. Relato também do The New York Times de ontem. O cenário era o seguinte, eles pintando, né? Estamos aqui em hospitais das regiões periféricas do Afeganistão. Pela primeira vez em décadas, os hospitais estão com quartos, né, de pronto-socorro quase zerados em termos de acidentes de guerra, de pessoas que sofreram por conflitos. Esse não é o problema dos hospitais hoje. No entanto, os hospitais têm um alto número de pessoas que estão com doenças devido à fome. Os hospitais estão com graves problemas porque não conseguem pagar os seus médicos, seus funcionários. Então, o problema, aparentemente, não é mais guerra, não está sendo conflito no Afeganistão, mas sim os efeitos históricos de décadas de defasagem daquele Estado, de conflitos que vão sendo acumulados. Tá? Há uma preocupação muito menos geopolítica e muito mais humanitária com relação ao Afeganistão. Isso sem dúvida nenhuma. Tá? E no frigir dos ovos, né, queridos, quem que de fato sofre com isso? Continua sendo a população. E o último dado, para fechar agora, de fato, eu prometo que fecho, que é o dado de refugiados. São mais de 3 milhões de afegãos refugiados hoje, né, espalhados pelo mundo, fora tantos outros que querem sair do país. Tá? Desses 3 milhões, 400 mil saíram entre 2019 e agosto de 2020, ou seja, antes do Talibã reassumir o poder. 400 mil. Aí eu pergunto para vocês, o problema é o Talibã? Se a gente já tinha um histórico de refúgio, tem 4 ciclos de refúgio do Afeganistão. O primeiro se deu por conta da ocupação soviética. O segundo se deu por conta da Guerra Civil dos anos 90. O terceiro se deu por conta da ocupação norte-americana e o governo fantoche que estava no poder durante esses 20 anos. E o quarto é agora, com a retomada do Talibã. No frigir dos ovos, quer dizer, a população quem vai pagar o preço. E essa crise afegã não nasce hoje com a emergência do Talibã. Ela está presente na história recente do país. E um país que é conhecido por derrubar impérios. Isso é muito interessante. Né? Olha lá, a gente vê a contradição, né? Ao mesmo tempo que é isso, ele também
é um país de extrema pobreza, de extrema... ele tem uma extrema resiliência, mas ele também tem uma extrema fraqueza, né, na sua população. Então, acho que dá para a gente pensar um pouco essa dialética, né? E aí, com isso, eu concluo. Falei, eu preparei uma coisa mais heterodoxa, mais papapial. O Daniel falou, não, é papo, então vai tranquilo. Então, com isso, eu concluo aí minha fala. Bom, obrigada, né, Rodrigo, aí pela sua fala. Obrigada pelo professor Daniel, que também foi antes. Acho que foram, assim, falas excelentes, né? Vocês se complementaram muito bem, combinaram muito bem o jogo. E obrigada pelas respostas aí que você já me trouxe, né, logo de início da sua fala. Eu estou vendo aqui que tem, assim, muitas e muitas perguntas, né? E aí eu vou tentar condensar, algumas perguntas são muito semelhantes, então, uma que o professor Gustavo Menon, que está aqui conosco, faz, que também teve outros alunos que fizeram, vão na mesma linha, que estão relacionadas um pouco com o final da sua fala, que foi, olha, o problema no Afeganistão é muito mais humanitário do que um problema geopolítico, né? Você colocou isso. E aí, essas perguntas são na linha, mas em termos geopolítico, o que a gente está vendo no Afeganistão, né? O fato de hoje o governo do Talibã está sendo aí reconhecido pela China, né? De ter uma relação sino-russa junto com o Irã, pró-Palestina, isso não representa, talvez, uma decadência da hegemonia norte-americana? Né? E aí... acho que o Gustavo fez essa pergunta, mas eu complemento essa pergunta. Será que essa nova hegemonia que está se formando, né, sino-russa, não vai compensar esse problema humanitário? E aí tentando já linkar a questão humanitária com a questão geopolítica. Então, eu não sei como é que você quer fazer, Rodrigo, se você quer que eu faça as perguntas todas, você anota, responde, você quer fazer um bate-bola? Podemos fazer um bate-bola? Pode ser, eu tento responder também breve, para também não ficar muito tempo falando. Tá bom. E aí o Daniel também me ajuda, se quiser, pode ficar à vontade. Estou aqui para responder. Mas eu acho que essa é uma excelente pergunta, né? Eu gosto muito do Gramsci, né? Eu já citei ele aqui, né? E o Gramsci e as leituras de relações internacionais do Gramsci vêm pela teoria crítica, né? O Robert Cox, e o Cox ele fala um pouco sobre isso dos períodos hegemônicos, né? E se a gente olhar pela observação teórica do Cox, a gente não fala de uma nova hegemonia, a gente fala de um período de transição hegemônica, né? Então, no período de transição hegemônica, não existe hegemon, né? Isso a gente pode interpretar dessa maneira. Tanto que o próprio Cox, quando escreve nos anos 80, ele fala nos anos 80, estamos num período de transição hegemônica. Ele considera que os Estados Unidos não era hegemon naquele momento. Então, vamos tentar pegar emprestado essa literatura. A gente está aqui, a maioria, creio que são aí estudantes de relações internacionais. Pegando esse gancho, naturalmente existem ciclos hegemônicos, né? E se a gente pode falar que pode ser que está acontecendo uma transição, essa transição só é, de fato, consolidada se a gente tem uma mudança de estrutura de pensamento, né? O Oliveiros chamava, além do Gramsci, de concepção de mundo. Novas concepções de mundo. Eu acho muito difícil a gente superar, em breve, a concepção de mundo liberal. Tá? A gente tem falado aqui de crises humanitárias, e o humanitarismo é uma concepção liberal. Tá? A gente olha para a Rússia e para a China, eles têm comportamentos econômicos liberais. Né? Claro, à sua maneira. Né? Então, eu tendo a achar complicado, e aí é nesse momento que eu gosto de cutucar, né? Claro, dentro do meu pequeno lugar ainda de doutorando de relações internacionais, gosto de cutucar o Cox, porque, que transição hegemônica é essa? Se a gente tem a manutenção de uma estrutura de poder que não está sendo questionada. Isso não é a estrutura de poder que está sendo questionada, mas talvez a primazia de quem está à frente da liderança econômica, pode ser, da liderança monetária. Nem existe especulação nesse sentido, né? Mas poderia ser uma transição nesse sentido. Acho que não. O que eu acho que a gente tem? A gente tem uma crise dos processos intervencionistas norte-americanos. Isso a gente consegue ver. Então, essa concepção de construção de nações, né, norte-americanos chamam de nation building, né?
e nas teorias de paz liberal chama-se mais de state building, né? de processo de reconstrução de Estado, reconstrução de paz. Né? Sem dúvida nenhuma, a gente está num momento de crise dessa realidade, dessa estrutura de interação internacional, que não é o estilo russo e não é o estilo chinês. Né? Os chineses, os russos, não fazem reconstrução de estados, eles não fazem reconstrução de paz, eles não estão nada preocupados nisso. Eles fazem conexões econômicas, isso eles fazem muito bem. Então, quando o Daniel falava desse termo, né, eu ia soltar já a nova rota da seda, estou até tomando mais cuidado, porque, de fato, né, reduzir muito, né, fala utilizando o termo nova rota da seda. Mas eu acho que o Afeganistão ele tem um papel estratégico nesse sentido, de ser um espaço histórico, de circulação econômica, e que, mais do que isso, significa uma defasagem do modelo liberal norte-americano de intervenção, aí sim, especificamente isso. Aí, por isso que eu não falo de crise hegemônica, né? Então, acho que isso resume um pouco a forma como eu vejo, como eu observo. Legal. Tem umas outras perguntas aqui que estão em torno um pouco de uma fala sua, que se compara muito, né, à saída do Afeganistão e de certa forma, né, colocou muito essa questão da crise do modelo de intervenção norte-americana que o Afeganistão representa. E eu acho que o fim da guerra do Vietnã também representou, né, isso é colocado por o Fabrício, o aluno, o Gatti, também representou uma crise, né, dos Estados Unidos e as suas guerras aí do período da Guerra Fria. E aí eles te perguntam, tem uma relação entre esses dois momentos? Como é que você vê essa comparação? Legal, essa é uma pergunta que também aparece muito, né? As imagens de Saigon, sair de Saigon e sair de Cabul, né? Até as imagens dos aviões, helicóptero, né? É super comum. Acho que são associações legais de fazer e comparações interessantes, que representam, de fato, cenários de crise, né? Mas é importante, o nosso papel é esse, também distinguir, né? São cenários um pouco diferentes, né? No caso da Guerra Fria, a gente tinha ali um cenário de uma disputa de poder, ali sim era uma disputa de poder hegemônica, né? Com uma parte dos soviéticos extremamente presentes ali, né? Financiando, fomentando o Vietnã do Norte, né? Aqui, quando a gente olha para o caso do Afeganistão, a gente está falando de resistências locais, de décadas, mas que não tem um suporte internacional como se tinha ali naquele espaço. A gente tem distinções nesse sentido. Semelhanças também temos, né? São uma desproporcionalidade tremenda, né? O Daniel mencionou. Na verdade, a história do Afeganistão e da resistência afegã é de desproporcionalidade, assim como foi do Vietnã, né? Os vietnamitas do norte, os Vietcong, resistindo ao poder bélico tremendo dos Estados Unidos. O que eu acho que tem ali, o que tem de semelhante, né? Eu acho que um pouco que eu falei na minha fala sobre ganhar corações e mentes. Talvez o erro é igual, né? E não sei se é bem um erro, né? A não possibilidade de conquistar os corações e mentes é igual, né? Porque, de fato, a gente tem ali concepções de mundo muito distintas, né? E essa visão, e esse caráter telúrico que os povos locais têm da sua vontade de autodeterminação, da sua vontade de ter uma representação própria, né? Isso é muito semelhante quando a gente olha para o caso do Vietnã e quando a gente olha para o caso do Afeganistão. Naquele momento, sim, a gente tem, eu concordo, Natália, um ponto de virada, porque atesta-se que, de fato, você ter os maiores poderes militares não é tudo, não é suficiente, né? E no Afeganistão a gente tem a mesma coisa. Exatamente igual. Exatamente igual, a gente tem a mesma coisa. Não adianta você ter tecnologias de ponta. Gente, a gente está falando de possibilidade de você combater uma guerra dentro do Departamento de Defesa, no videogame, você está lá controlando o drone. Mesmo assim, não consegue ter o domínio. Por quê? É um pouco o que o Daniel falou na fala dele. Você consegue ganhar a batalha, até a guerra você ganha. Mas você não fica permanentemente naquele espaço, porque aquele espaço não é seu. Né? Dentro de uma lógica de resistência dissuasória, né? Quer dizer, você deixa o cara invadir e espera. Quer dizer, o terreno é o seu. Né?
Eu acho que essa comparação com o Vietnã, Rodrigo, tem uma coisa que a gente precisa lembrar, quer dizer, isso é uma coisa que quem estuda história do século XX sabe, quer dizer, os Estados Unidos estavam em guerra civil nos anos 60. Quer dizer, você tem o movimento dos Pantera Negra invadindo a Casa Branca, quer dizer, você tem toda a guerra entre negros e pigs, né? A polícia contra os negros. Você tem o Woodstock, você tem aquele rescaldo ainda da geração beat que começa a virar os hippies, e você começa a ter um movimento pacifista, o movimento gay da Califórnia. Quer dizer, os Estados Unidos estavam definitivamente numa guerra civil. Não dá para comparar os dois momentos históricos. Agora, o que eu acho que a gente pode sim comparar, e eu concordo com você, a crise do intervencionismo americano, é que o Vietnã não deixou um vácuo de poder tão grande quanto o Afeganistão talvez deixe hoje. Tá? Exatamente porque a tal da nova rota da seda, né? As palavras e as coisas, já diria o velho Foucault, né? Você retoma uma coisa antiga que não tem nada a ver com aquilo, mas para dar um sentido histórico, quer dizer, vem um pouco por perceber que o Afeganistão, no fim, cara, aquilo é uma passagem maravilhosa para você conectar o mundo do eurasiano da Rússia com o mundo da Índia e com o mundo da China. Quer dizer, o eixo de desenvolvimento mundial, ao meu ver, eu posso estar enganado, eu concordo com você, a gente experimenta um processo de transição hegemônica, quer dizer, a guerra do Afeganistão talvez seja, do ponto de vista estrutural, um momento de transição hegemônica, quer dizer, o eixo de domínio está indo para lá. A demografia já tinha falado sobre isso, a economia já tinha falado sobre isso, e a cultura vem falando sobre isso. Eu estava dando aula ontem e eu estava perguntando para a molecada que eles assistiram, eles assistem novela coreana, cara. Quer dizer, a gente está vivendo um momento de transição hegemônica, inclusive dessa dinâmica das mentes e corações. Mas só para te provocar, Rodrigo, obviamente que você sabe do que eu estou falando, quer dizer, talvez a Guerra do Vietnã tenha sido vencida nos anos 90, quando a criançadinha do Vietnã saia na rua vestida de Homem-Aranha, né? Quer dizer, a conquista vai ser feita dentro do âmbito da globalização quando a cultura americana vence nos anos 90. Talvez seja essa que esteja em crise hoje, tá? Da maneira como ele não consegue, talvez, se projetar como se projetava nos anos 70, nos anos 80, ou algo que o vale. Não, perfeito, tô de acordo, mas eu acho muito bom essa observação, essa provocação foi legal. É isso, acho que você ganha quando não se percebe, né? No limite é isso, quando você conquista sem se perceber, né? Então, um ponto de comparação também muito importante é o estudo do Iraque, né? Não acabei não falando durante a gravação, falei antes, mas meu tema de pesquisa, minha dedicação de anos de pesquisa é para estudar Iraque. E muito se compara também, fala o cenário norte-americano no Iraque, o cenário norte-americano no Afeganistão. E é muito interessante você observar que, por um lado, ainda que o Estado iraquiano seja fragmentado, ainda que os Estados Unidos, de fato, não penetraram na sociedade iraquiana, você tem uma estrutura institucional no Iraque que espelha o modelo democrático ocidental. E isso ainda permanece. Os iraquianos vão entrar na 6ª eleição democrática daqui 2 semanas. Vai ter eleição parlamentar lá. E, ainda que sob frangalhos, essas instituições ainda estão de pé. Ainda que exista resistência civil, ainda que existam difusões e diferentes grupos de poder dentro do Iraque, no aparato institucional ele permanece. Então, é mais um elemento que eu queria trazer, né? É na cultura também, mas também é na forma de governo, né? E o modelo de governo democrático, né, do Estado do Afeganistão não penetrou, não funcionou, não tem adesão popular. Tá? E isso é muito interessante. Mas, Rodrigo, isso não tem a ver um pouco com o cenário anterior do Iraque? Assim, o que era o Iraque antes? E como é que, de certa forma, né, embora o Saddam Hussein não fosse um democrata, mas consolidou instituições. É verdade. Assim, é um Estado forte. Isso. Exato, foi um Estado que criou instituições, bases institucionais. Né? Independente de ser instituições pró-democracia, mas você tinha bases institucionais consolidadas. Não sei se... Né, tem tudo a ver. Inclusive, é bom porque, como eu estou fazendo a tese agora, já está fresco. Né? Eu peguei um documento hoje que era do subsecretário Douglas Feith, que era subsecretário de Estado, num documento que ele mandou para o Rumsfeld, na época que estava para invadir o Iraque. E qual que era a forma de vender essa ideia? A gente tem que invadir o Iraque porque lá é mais fácil que no Afeganistão. Ele falava isso, Douglas Feith. Por quê? Porque lá existem instituições fortes. Ele falava exatamente sobre isso.
O problema do Iraque era não haver democracia, né? Essa vai ser a lógica e o que os Estados Unidos vai tentar vender para o mundo, né? Nós temos que promover a democracia naquele espaço, que é um espaço que está sendo usurpado, tudo isso entre aspas, tá? Que não é o Rodrigo falando, estou vestindo aqui a carapuça de um diplomata norte-americano agora. O espaço iraquiano está sendo usurpado por um ditador, esse ditador é o Saddam Hussein. No dia que ele sair, as coisas melhoram. Não foi bem assim, né? A gente sabe. Mas, exatamente, você tem uma estrutura forte que permite a possibilidade de você reorganizar ela, né? Acho que faz muito mais sentido. Você tem razão, Natália. Diferente do Afeganistão, né? Inclusive, é importante dizer, o governo talibã, entre 96 e 2001, não tinha instituições fortes. Era um governo difuso, não tinha poder, ele tinha resistência do país inteiro. Então, você pegar um país nesses formatos e um que tinha uma base, é muito diferente, sem dúvida nenhuma. Aí, eu acho que o Talibã hoje é mais institucionalizado do que ele era em 90 e pouco. Sem dúvida nenhuma. Com toda a questão do narcotráfico, que inclusive dá um suporte institucional, assim, né? Enfim, é um paralelo, mas tem uma questão ali institucional de organização. Por isso que eu falei na minha fala que o Talibã de 2021 ele tem mais vantagens do que o de 2001. Ele está mais à frente, ele tem mais possibilidade, né? Ainda que tenham essa coisa da mídia voltada, né, para o Afeganistão, mas você nota que já está esvaziando, né? Não se fala mais tanto assim de Afeganistão já. Claro, aparece na mídia, etc., mas já existe uma normalização, né? É muito interessante isso. Vamos ver, até o final do ano tende-se a normalizar ainda mais, né? E aí é um ponto importante, porque se, de fato, as coisas ocorrerem conforme estão acontecendo, que é cada vez mais uma estabilização, a gente vai estar observando, no limite, um processo revolucionário no Afeganistão e a consolidação de um processo revolucionário que começou em 96, foi interrompido em 2001 e retorna-se em 2021 para possivelmente se consolidar. E quando que a gente vai saber se consolidou? Tendo estabilidade. É aquela velha máxima de qualquer poder, né? O poder, a organização política se dá com reconhecimento interno e internacional. Se tiver essas duas coisas, o resto é consequência, né? E aí vai ser um dos últimos casos, eu não me lembro, antes do Talibã e a consolidação de um Estado novo nesse sentido, um caso anterior, né? Eu voltaria talvez ali para os anos 90, final da Guerra Fria só, com a estabilização de novos estados pós-soviéticos, né? Depois disso agora, Talibã no Afeganistão. Estou sendo ousado, porque, claro, eu acho que tem ainda muito chão. Na África você tem alguns processos de secessão territorial, né, nesse período. Mas state building mesmo, quer dizer, é muito difícil. Até porque o sistema internacional não aceita novos players. Não é assim que funciona o jogo, né? O game não é assim, você não pode ir entrando, né? Quer dizer, esse processo de limitação ele faz parte da própria lógica. Uma coisa que eu fico pensando, e aí é mais uma divagação do que um fato concreto, mas uma coisa que eu fico pensando é se não há, em certa medida, não diria um plano, mas talvez um plano, de sufocar o governo do Talibã, limitando o acesso assim a matérias-primas, né? E aí a alimentos, né? Eu estava lendo notícias no Guardian recentemente da falta, né? A população está sem acesso a alguns bens de consumo, né? E a gente sabe, e eu li recentemente, até que estava conversando com o Daniel, que eu achei um livro incrível, O Meio Sol Amarelo, da nigeriana, que vai falar sobre a guerra da Biafra, né? Sim, da Chimamanda. Da Chimamanda, exatamente. E ela vai contar muito, né, como é que foi feito esse processo de sufocamento da Biafra a partir aí, né, de bloqueios, né, de bloqueios de matérias-primas, de alimentos. Então, e eu estava lendo que no Afeganistão a situação parece que em algumas localidades você não tem mais alguns produtos, tal. Então, eu não sei se vão tentar sufocar o governo do Talibã por esse caminho, não sei. E aí talvez você estuda muito mais do que eu possa comentar um pouco sobre isso, mas é bem um paralelo com o livro, mas que não tem, porque eu li sobre o assunto e parece que a situação está um pouco semelhante. Perfeito, Natália. Eu acho excelente a pergunta. E eu lembro que quando o Talibã tomou o poder, eu especulei muito sobre isso. Falei, puxa, legal. Estados Unidos saiu, o Talibã assumiu. Se a gente pressupor que existe uma vontade, esse é o ponto fundamental,
se a gente pressupor que existe uma vontade internacional de derrubar o Talibã, essa é a melhor maneira, o sufocamento econômico, e esse é o modelo clássico dos anos 90. O Iraque fizeram isso, né? Até porque, como a gente falou aqui, o Iraque era um estado forte, era o segundo ou terceiro maior estado do Oriente Médio, segundo maior em exportação de petróleo naquela época. Então, você precisava sufocar. Agora, minha pergunta é, quem que quer fazer isso? Porque não aparecem candidatos, em termos de Estado, dispostos a fazer isso. Pelo contrário, o próprio governo norte-americano, que seria o primeiro candidato, óbvio, nesse sentido, já tem se manifestado, pelo menos até agora, oficialmente, as declarações do governo norte-americano é sempre voltado para a população. Por isso que eu falei de crise humanitária. Criar condições para que aquela população não sofra. Então, claro, a gente está cansado de saber que os norte-americanos são os mestres da narrativa, né? Pode ser que não seja exatamente isso. Mas não existe uma expressão, agora, 17 de setembro de 2021, de vontade de derrubar o regime talibã por via das grandes potências internacionais. Pelo contrário, a gente tem a expressão da China, a expressão da Rússia, de estabilizar aquele Estado. Então, por isso que o cenário é positivo internacionalmente, né? Eu vejo dessa maneira. Agora, a partir do momento que aparecerem, e podem aparecer, eu não vejo razões para aparecer, né? Porque a gente sabe que boa parte das guerras que aconteceram, tanto no Oriente Médio, na Ásia Central, na África, em grande medida são guerras que têm algum cunho econômico explícito, né? Petróleo, diamante, minério, acessos, né? Gás natural. Para que reocupar o Afeganistão? Para que tentar derrubar o regime do Talibã? Quem que tem de melhor para estar na frente do governo do Afeganistão? Essa é uma pergunta importante também. Quem que é mais organizado que eles? Tem. Lógico, eu não estou aqui para defender o Talibã, estou tentando descrever uma realidade, né? A Aliança do Norte fugiu junto com os Estados Unidos. Toda aquela elite política do Afeganistão está na Europa, está no Paquistão. Tinha antes, muito antes até de 96. Perfeito, algum grupo que pudesse enfrentar. Era antes, né? Agora já não tem mais. Então, o que você vai fazer? Aí eu volto como é que eu posso ter errado feio aqui? Seria voltar à intervenção no Afeganistão. Aí vai falar, o Rodrigo disse que é uma crise das intervenções. Então, se voltar naquilo, que eu acho que é muito improvável, aí sim. Aí vai. O único formato que eu consigo observar, hipoteticamente, é uma nova ocupação, de novo, um novo governo financiado, fantoche, dos Estados Unidos. É só isso que eu consigo ver e não é a vontade. Não é a vontade da população norte-americana. Esse é um ponto importante. Né? O Biden eu acho que o Biden está tentando responder a isso, ele não consegue dar as respostas, né? Porque é isso, você tem uma pressão muito grande para a não intervenção, porque gasta muito dinheiro, e os Estados Unidos não está no seu auge, pelo contrário, ao passo que existe uma preocupação humanitária. Só que a preocupação humanitária não precisa ser resolvida através de ocupação, ela pode ser resolvida através de ajuda humanitária. Então, por isso que eu acho que é muito improvável, né, uma nova invasão, uma nova intervenção, né? E não tem candidatos à frente aí. E, Rodrigo, eu acho que também uma outra coisa, né, é como se fosse que os Estados Unidos percebeu que ele precisa reorganizar a casa, né? E aí a casa, eu vou incluir a América Latina, né? Então, assim, reorganizar a casa, o quintal dele. Então, ele estava muito preocupado ali no Oriente Médio e nisso também, né, os outros foram, né, crescendo aqui no seu quintal. Então, ele resolveu, se for intervir de alguma maneira, não vai ser primeiro intervir diretamente, mas a gente vai cuidar do terreno aqui na América Latina. E isso ficou muito claro, né, eu acho que com a posição do Biden em relação a Cuba, né? A gente teve agora, recentemente, as manifestações em Cuba, também tivemos iniciativas aí em El Salvador. Então, ficou muito claro que eu acho que, assim, né, é como se fosse que o poderio norte-americano sai um pouco dessa cena, né, e resolve se expandir aqui nessa região
e também na região ali da Oceania, né, com esse acordo que teve recentemente. Um acordo gigantesco com a Austrália. Exato, com a Austrália, junto com o Reino Unido, né? E conseguiu enfraquecer a União Europeia com a saída do Brexit, né? Então, o Brexit bem sucedido, ele conseguiu aí reorganizar o poder ali no Atlântico Norte. Não sei se você quer fazer uma fala de encerramento. Não, eu queria fazer assim, eu acho que esse acordo, primeiro só para voltar nesse assunto, esse acordo é importantíssimo, né? E mostra um formato de estratégia dos Estados Unidos de voltar para as velhas alianças, né? Grã-Bretanha e Austrália, né? Países ali anglófonos que tradicionalmente sempre estiveram, inclusive se a gente pegar números de intervenções norte-americanas, sempre vão aparecer altos números de britânicos e australianos em todas as intervenções americanas, né? Então, estão falando de grandes parceiros e velhos parceiros, né? É importantíssimo. Acho que esse é o novo cenário, né, que a gente tem visto, ele está recorrendo para essa estratégia geopolítica. Excelente, acho que esse é o caminho para interpretar. E sim, a América Latina é isso, né? Desde do Monroe, América para os americanos, e aí 2.0, 3.0, 4.0, a gente tem várias versões disso, né? E expressões políticas disso, né? Acho que dito isso, eu queria finalmente agradecer, né, a Natália pela mediação, pelas intervenções aí, falas e perguntas excelentes. Queria agradecer muito à Universidade Católica de Santos por ter me recebido aqui. É um prazer poder estar pela primeira vez aqui falando com vocês. Fico aberto para outras oportunidades, né? Eventualmente falar de outros temas, de Oriente Médio, enfim. E particularmente agradecer o Daniel, que foi quem me convidou individualmente, né? O Daniel, que é um grande amigo da academia, né? Estivemos aí juntos na pós-graduação. Eu ainda estou terminando, o Daniel já passou por isso, já está aliviado aí por isso. E eu queria só relembrar que o Daniel começou falando sobre isso, eu queria voltar, terminar e falar sobre isso, né? Porque eu lembro que uma das vezes que eu aproximei com o Daniel foi quando a gente elaborou o evento do Oliveiros, né? O Oliveiros, para quem não conhece, é uma das grandes figuras das relações internacionais no Brasil. Foi professor da USP de São Paulo e depois que se aposentou se tornou professor da PUC de São Paulo e era professor do Santiago Dantas, né? É uma das figuras mais antigas das relações internacionais e diria geniais, né? Ele tinha grandes ideias, o Oliveiros era genial, né? E ele falava muito sobre hegemonia, enfim. E o último evento que foi feito com o professor Oliveiros no Santiago Dantas, quem organizou fui eu e o Daniel, né? Foi o Daniel com o Neá e fui eu com o Jesse, né? E foi um evento muito legal, tá no YouTube, até se vocês quiserem procurar, vocês conseguem achar. Tá lá eu e o Daniel mediando a mesa com o professor Oliveiros. Mais novos, né? Mais novos. Eu tinha mais novos. cabelo nessa época. Isso, Bem eu acho que eu mais estava até cabelo. sem barba. Faz algum, nós éramos mais jovens. Exato. E aí eu tenho essa memória também, que é uma memória muito legal, né? Que foi a última vez que o Oliveiros deu uma palestra no Santiago Dantas, a gente organizou, e é uma memória muito boa, muito, muito quente, assim, que eu tenho. Então, eu queria concluir com isso, agradecer vocês, essa oportunidade, foi muito legal papear, e agradecer os alunos e alunas aí, que estão aí até essa sexta-feira, né? Até tarde da noite aqui com a gente, acompanhando. Ai, que bom. Muito obrigada, viu, Rodrigo, pela sua apresentação. Assim, foi um prazer te conhecer. O professor Daniel já tinha me falado que você era excelente e, como sempre, ele estava certíssimo. Foi muito bom conhecê-lo aí virtualmente, né? Espero que em breve a gente possa, né, todos nós marcar o nosso chopp na praia, porque o café é coisa de São Paulo. Em Santos a gente vai tomar um chopp. Fechou. Tá bom? Mas muito Tá obrigada bom. pela participação. Muito obrigado aí ao pessoal da URP, a Lilian. E acho que é isso, gente. Boa noite a todos. Boa sexta-feira, boa cerveja, bom vinho, boa pizza. Tchau, gente. Muito obrigado pela participação. Tchau.